Graças e paz, mais uma manhã com vocês neste quadro Café com Reflexão. E de antemão gostaria de estar lendo a referência bíblica para depois estar tratando de um assunto que parece-me ser de suma importância nestes últimos dias em que nós estamos aqui vivendo na face da Terra. E eu diria neste tempo de século XXI mesmo. E a referência que eu quero ler para vocês é Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. A Bíblia diz: indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordeno-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas, entretanto pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Esta referência bíblica, ela nos traz ao foco, ao epicentro daquilo que eu quero trabalhar com vocês neste primeiro dia da semana mesmo, que é o ativismo em detrimento da militância. E se nós pararmos para pensarmos mesmo a nossa condição de igreja hoje, a gente vai perceber que a gente deixou de ser menos militante, mais ativista. Ou seja, a exemplo de Marta, nós queremos fazer tudo, nós queremos pôr tudo dentro da pauta daquilo que for planejado, dentro da agenda, dentro daquilo que de alguma forma me traz um certo conforto, porque eu planejei, eu idealizei e eu concretizei, e com isto eu quero de fato mostrar que em cima disto que eu estou fazendo tem a minha cara, tem a minha face, tem a minha identidade própria. E ativismo é a tentativa de transformar uma realidade por meio da minha própria ação ou da ação prática. Ou seja, quando nós falamos de ativismo, nós estamos falando de fé em nós mesmos. Se eu sou um ativista, eu tenho fé em mim mesmo. E em detrimento da militância, por exemplo, a militância é a luta, do ponto de vista cristão, a militância é a luta em defesa de uma causa. E esta causa é a fé cristã, em todos os seus aspectos, em todo o seu bojo. E aqui a gente vai pegar uma Marta que é estritamente ativista, que tem fé em si mesmo, mas sobretudo a gente pega uma Maria que ela é uma militante, vamos dizer assim, porque a causa que ela está defendendo é o conhecimento do Filho de Deus. E ela para aos pés de Jesus para aprender, e isto importuna muito a ativista Marta, porque parece-me que neste contexto aqui há uma pigmentação do século XXI, porque hoje nós somos mais ativistas do que militantes, principalmente neste contexto, quando diz respeito à ação. Por quê? Porque tentamos transformar uma realidade por meio das nossas próprias forças e práticas, e isso demonstra fé em nós mesmos, e a militância é aquela luta contínua em defesa de uma causa, e esta causa é a fé cristã. E muitos poucos hoje dentro de nossas igrejas têm tido uma postura mais de militante cristão do que de fato deveria ter. Nós somos mais ativistas porque nós queremos mostrar dentro da igreja a nossa própria realidade, a nossa própria face, a nossa própria cara. E a Bíblia diz que convém que ele cresça e que eu diminua. É o próprio João Batista falando acerca de Jesus. E João Batista, ele não é militante, ele vem preparando o caminho do Senhor, e quando de fato ele percebe que o Senhor já estava ali, ele está falando: olha, agora é com ele, não é mais comigo. Então o que eu tinha que fazer,
eu fui um militante, eu fui alguém que estava preparando o caminho do Senhor, eu fui alguém que estava lutando em defesa desta fé que haveria de surgir, que era a fé cristã. E para muitos cristãos, o centro em torno do qual giram as suas próprias vidas não é Deus, e nem a vontade divina, mas é o seu trabalho, é a sua posição social, é a sua família, é a sua estabilidade econômica, são as suas realizações profissionais e coisas semelhantes a estas que, se a gente for procurar enumerá-las, a gente vai passar um bom tempo enumerando-as, porque são muitas coisas pelas quais nós temos hoje em mente, em nome de Jesus, mas não para mostrar a nossa fé em Jesus, mas para mostrar a nossa fé em nós mesmos, não é? E que fazem de nós pessoas cada vez mais autônomas e dependentes da vontade de Deus, e dependentes única e exclusivamente das nossas próprias vontades. É muito comum a gente ver pessoas por aí trazendo uma agenda da pauta do dia, e como cristão trazendo uma agenda da pauta do dia, porque ele tem que fazer tudo aquilo naquele dia, e com isso ele está demonstrando muita fé em si mesmo e pouca fé em Jesus. E o aspecto da fé cristã é mais caracterizado por lutar em defesa do Evangelho do que lutar em defesa das nossas próprias causas. Se você adoece, por exemplo, você ainda continua sendo um bom militante, mas você não consegue ser um bom ativista. E a fé cristã ela tem te chamado justamente para isto. E é Paulo falando que aquele que milita boa milícia não se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a batalha. Então, cada crente é um soldado, cada crente é um guerreiro, cada crente é um arauto, cada crente tem em si a capacidade, tem que ter em si a capacidade de proclamar e anunciar o reino de Deus, e isto de uma forma que seja totalmente conduzido pela ação e pelo poder do Espírito Santo, e não em cima daquilo que nós queremos fazer. Quem tenta fazer muitas coisas, no final acaba fazendo nada, mas aqueles que têm em si esta compreensão da fé e da militância que nós temos que fazer, nós caminhamos na direção ou na velocidade e na premissa do Espírito Santo. Nós não caminhamos à frente do Espírito Santo e nem caminhamos atrás do Espírito Santo, mas caminhamos em cima daquilo que o Espírito Santo propõe como sendo uma pisada palpável, uma passada segura, com toda a possibilidade de a gente poder estar anunciando e proclamando o reino de Deus, para que de fato o mundo possa crer no Evangelho e possa aceitar definitivamente o Senhor como sendo Senhor das nossas próprias vidas. E quando o Senhor se torna Senhor das nossas próprias vidas, tudo quanto nós não queremos mais é fazer a nossa própria vontade, mas fazer a vontade daquele que nos amou, daquele que nos elegeu pelo sangue de Jesus em Deus e em si mesmo, daquele que permitiu o Espírito Santo habitar as nossas próprias vidas para nos consolar todos os dias. E assim, irmãos, todas as vezes que tentamos ser mais militantes, mais ativistas do que militantes, estamos contrariando a vontade do Espírito Santo. Mas todas as vezes que buscamos a militância da fé cristã, estamos fazendo-a na dimensão e na velocidade do Espírito Santo, porque, desse ponto de vista, é Deus que opera tudo em todos. É lógico que usando canais. Quais são esses canais? Homens, não é? A mensagem do Evangelho está aí para ser proclamado, anunciado a todos os povos, mas de uma forma tal que a gente possa levar a estabilidade, e não a instabilidade, mas a estabilidade do reino de Deus e a proclamação da salvação e da vida eterna. Então, todo ativista ele só pode ser ativista em si mesmo e neste mundo. E todo militante, ele começa militando aqui pela fé e ele acaba sua militância no reino de Deus em Cristo Jesus. É quando o próprio Paulo está falando: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ou seja, ele foi um militante do Evangelho pelo tempo do tempo que ele se converteu até este momento que ele está falando para Timóteo, que
que já tinha sido lançado um decreto mesmo, ou uma proposta da decapitação de Paulo pelo imperador Nero, né? Então o mando de Nero para decapitar Paulo, ele já sabia da sua morte, e o que ele estava ali neste momento era tão somente de forma serena, falando para Timóteo que ele tinha militado sim como bom soldado de Cristo, e aquilo que ele tinha guardado ninguém podia tomar, e aquilo que ele tinha feito, ele estava encerrando a sua carreira. Já o ativista é aquele que ele vai encontrar um outro segmento ativista para combater o seu próprio, e com isto sempre vai ter prejuízo. E aqui eu quero chamá-los para compreenderem a necessidade de serem militantes. Militem pelo reino de Deus, mas não sejam ativistas, porque o ativismo ele quebra toda a estrutura do evangelho na minha mente, no meu coração, na minha alma. O ativista ele não consegue parar para celebrar o nome santo do Senhor, adorar e glorificar aquele que é digno de receber todo louvor, toda honra e toda glória. Então, neste início de semana, quero deixar para vocês esta palavra de reflexão. Sejam menos ativistas e sejam mais militantes no Senhor. Assim eu quero me despedir de cada um de vocês com um beijo na alma, beijo no coração. Deus vos abençoe.